Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, edição de domingo. E nessa edição teremos também um pré-jogo aqui rapidinho, afinal de contas, o Vasco hoje joga duas vezes, né? Joga pelo Campeonato Carioca e pela Série Rio de la Plata, torneio amistoso lá no Uruguai. Bom, falaremos aqui sobre basquete, vamos falar sobre Cuéllar, martelo batido. Tá definida aí a situação do Cuéllar e a notícia não é boa. Cuéllar não virá para o Vasco da Gama. A gente vai falar sobre Sforza. Parece que agora, com a não vinda do Cuéllar, teve uma reviravolta e o Vasco deve fechar com o Sforza. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar, meus amigos. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, primeiro, deixando aquele like que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Vou começar falando aqui da PagBet. Lá na PagBet você pode dar os seus palpites nos jogos do Vascão de hoje com apenas R$1. Isso mesmo, a partir de R$1 você já pode palpitar lá na PagBet. O link está aqui no comentário fixo. E lá você conta com chat humanizado 24 horas por dia, saque e depósito rápido via Pix, as melhores cotações do mercado e, claro, acertou, tá pago. A PagBet é parceira aqui do canal e o link tá aqui no comentário fixo. Bom, meus queridos, vamos lá. Vamos começar falando sobre basquete. Ontem o Vasco jogou pela NBB e venceu o Caxias do Sul por 78-73. Mais uma vitória do Vasco no basquete, o Vasco que tá bem, né? No basquete, uma campanha surpreendente em 2023-24, nessa temporada 23-24 da NBB. Primeira temporada do Vasco aí no retorno do basquete e o Vasco já tá aí batendo de frente com as principais equipes da liga. Ontem o Vasco venceu mais uma partida, venceu 78-73 a equipe do Caxias. Parabéns aí para a rapaziada do basquete do Vasco. E aqui a gente vai ouvir agora o Cauê Verzola e o treinador Léo Figueiró falando sobre essa vitória e analisando, né, a vitória do Vasco sobre o Caxias do Sul. Confira só. Bom, primeiramente é motivo de muito orgulho e satisfação. Poder capitanear essa equipe, até repito, que tem essa história maravilhosa que foi nos apresentado mais a fundo quando a gente chegou, é motivo de muito orgulho para mim, para toda a equipe. Eu falo aqui em nome da equipe. É muito bonito ver, de repente, em momentos ruins do jogo, a torcida continua cantando. E isso nos dá gás, cara. O jogo de basquete, diferente de alguns esportes, é um jogo muito emocional. Então se a torcida começa a fazer aquele, que é uma coisa natural, isso passa para dentro da quadra. E é natural. E aqui não, cara. Aqui é diferente. Aqui eles continuam nos apoiando. Eu acho não, tenho certeza que é um gás a mais que a gente tem. É o nosso sexto homem, a gente só tem a agradecer. Eu acho que, tirando a gente, cara, o vascaíno mesmo, ninguém imaginava, né? 21 jogos, 15 vitórias, é isso? 7 derrotas, gente. É isso. Enfim, acho que ninguém imaginava, tirando a gente, está aqui trabalhando todos os dias e vocês estão nos acompanhando. 15 vitórias nesse momento do campeonato. A gente está feliz, a gente não está satisfeito. A gente sabe que a gente pode crescer ainda mais. A gente vai em busca desse crescimento para a gente fazer a melhor campanha possível. É isso. A gente fez um primeiro quarto muito bom, né? Depois a gente foi lá para baixo, diminuiu o rendimento, erramos muita bola fácil, passe, assim. Mas acontece também, tá? A gente não pode criar um cavalo de batalha, é importante a gente ter conseguido passar por esses momentos ruins e ter ganho o jogo, né? Então fica a lição para eles, né? Que o jogo, aquela frase, aquela retórica do jogo acaba quando termina, né? Não adianta ter um quarto bom, o resto abaixo do esperado. Mas assim, então de parabéns, é importante para o grupo também saber passar momentos ruins e conseguir vitória, né? Então continuamos na nossa caminhada, mais o jogo. Então, parabéns pela luta, né? Mesmo num dia que não foi tão bem tecnicamente, a gente conseguiu ser uma vitória importante, que é um time difícil de ser batido. Tá aí, as imagens são da página Analisa Vasco, Analisa CRVG. Parabéns aí também pra galera que faz essa cobertura muito bacana do basquete. Mas vamos aqui agora pro assunto principal desse vídeo, que é o que eu sei que você clicou aqui para saber, que é Cuéllar e Sforza. Tivemos aí uma reviravolta, né? Tudo mudou. O Vasco, que tinha desistido do Sforza para focar todas as suas fichas no Cuéllar, a coisa lá não deu certo, apesar do esforço do Vasco, e agora o Vasco vai retomar aí as conversas com o Sforza. A informação é do Lucas Pedrosa.
Apesar da vontade do Cuéllar de vir para o Vasco da Gama, o Al-Shabaab não aceitou liberar o volante nesse momento. O Juan Esforza voltou à pauta do Vasco e a situação deve ser concretizada. O Vasco fez o que pôde para tentar contratar o Gustavo Cuéllar lá do Al-Shabaab. Mas, mesmo com a vontade do jogador de voltar a trabalhar com Ramon Dias, inclusive aceitando uma diminuição salarial, o time árabe, que tem contrato com o jogador até junho de 2026, se mostrou irredutível e não quis vender o volante de 31 anos de idade. O Vasco assinou com uma proposta e, segundo uma fonte, os árabes são muito duros e é muito difícil deles aceitarem essa proposta. O Cuéllar, inclusive, já se reapresentou ao Al-Shabaab depois das negociações frustradas com o Vasco da Gama. Agora, com a negativa do Al-Shabaab, que não aceitou vender o Cuéllar, importante essa informação, o Cuéllar queria vir para o Vasco da Gama, mas o Al-Shabaab, ele tem contrato até 2026, o Al-Shabaab não aceitou liberar o jogador, não quer vender, tem contrato, então o jogador vai ter que ficar lá. Enfim, agora com essa negativa na situação do Cuéllar, o Vasco volta à carga por um nome que já estava verbalmente acertado, mas a negociação emperrou pela prioridade ao Cuéllar, o Juan Esforza. Até o momento, o Vasco fez a melhor proposta para o News Old Boys e os argentinos já davam a contratação como certa. Porém, o Vasco recuou para poder investir em Cuéllar. Como a situação com o colombiano não andou, o Cruz Maltino vai reabrir as negociações com a joia argentina e a tendência é que a transferência do volante de 21 anos de idade aconteça. A comissão técnica do Vasco nunca foi contra a vinda do Esforza. Pelo contrário, mas entre um e outro, entre o Cuéllar e o Esforza, a preferência era o Cuéllar por conta de sua experiência e qualidade. Já é um jogador pronto, o Esforza ainda está em evolução. Porém, o Esforza é encarado ali como um talento que precisa ser lapidado e a comissão técnica está confiante que pode fazer isso. Então, segundo a apuração aqui do Lucas Pedrosa, melou a situação do Cuéllar. Os árabes não aceitaram a proposta e o Esforza deve fechar com o Vasco para 2024. O Vasco deve voltar aí a carga em cima desse jogador para fechar a sua contratação. Uma pena nessa não vinda do Cuéllar, é um jogador que agregaria demais no elenco do Vasco, seria uma baita de uma contratação, mas nesse caso nem parece ser culpa do Vasco, O Vasco fez o que pôde, mandou a proposta, fez boas propostas, chegou a acertar com o jogador, mas o Al-Shabaab não quis liberar. E aí tem contrato, não tem muito o que fazer. Bola pra frente. Bom, meus queridos, o Vasco joga hoje em dose dupla, Temos 2 jogos do Vasco hoje. Às 8h30, o Vasco encara o Sampaio Corrêa pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O Vasco jogando com a equipe sub-20 e mais alguns jogadores, que não vinham sendo, que não viajaram, para participar da pré-temporada, como o De Luca, o Capasso e o Oredian. Então, 8h30 da noite pelo Campeonato Carioca, jogo lá na casa do Sampaio Corrêa, o Vasco enfrenta o time local. E a provável escalação do Vasco para essa partida é a seguinte: House no gol, Miranda, Capasso e Zé Vitor na zaga, Leandrinho, Rodrigo, Barros, Matheus Carvalho e De Luca na frente, Orediano e Paixão. E bom, 9h30 da noite, vai ter uma hora que até o Vasco vai estar jogando ao mesmo tempo, em 2 locais diferentes. 9h30 da noite, o Vasco encara o Deportivo Maldonado pela Série Rio de la Plata, lá no Uruguai. E a provável escalação do Vasco para esse duelo contra o Deportivo Maldonado é essa aqui: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Medel, Léo e Piton, Jair, Paulinho e Payet, Davi e Verrete. Esse é o provável time do Vasco que entra em campo no Uruguai. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra após o jogo Deportivo Maldonado e o Vasco da Gama. E a gente vem com o pós-jogo duplo, Pós-jogo aí das 2 partidas. Tamo junto? Deixa o seu like, se inscreva. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.